Falamos em fake news, em produção de mentiras. E aí a gente tem aqui uma informação importante. Bolsonaro pediu a um empresário, a um grande empresário, que repassasse fake news contra o Supremo Tribunal Federal. Isso é o que diz a Polícia Federal. A gente está acompanhando essas últimas investigações, né, e cada vez e cada dia, a cada momento, elas trazem mais detalhes. E por isso, tanto assunto e tanta notícia que a gente acaba trazendo aqui para a nossa audiência. Bom, a Polícia Federal está investigando aí o 8 de janeiro. Em relação a ele, tem um monte de coisa sendo investigada, inclusive quem financiou, quem bancou, quem patrocinou, quem mandou, né? E nessas investigações sai essa informação, essas investigações da Polícia Federal. Bolsonaro pediu para um empresário repassar ao máximo uma mensagem que sugeria, sem provas, uma fraude do Tribunal Superior Eleitoral nas últimas eleições. A Polícia Federal encontrou o conteúdo no celular do Meyer Nigri. Ele é o fundador da Tecnisa e estava naquele grupo de empresários que tinham grupos que falavam sobre política e que repassavam fake news, né? E que respondeu: já repassei para vários grupos. É a resposta dele. O trecho da conversa foi utilizado como uma justificativa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para prorrogar uma investigação contra o empresário e o dono das lojas Havan, Luciano Hang. Já o inquérito contra os outros 6 empresários foi arquivado. Então tá aí a justificativa para prorrogação dessas investigações envolvendo esses 2 grandes empresários que eram próximos a Bolsonaro e que foi encontrado nessa troca de mensagens Bolsonaro falando: repasse ao máximo a fake news. É uma prova que embasa essa investigação, Juliana. E eu acho, assim, que é importante olhar, porque quando começou essa investigação, eles estavam lá, só falaram, foi só no grupo, não aconteceu nada, mas veja, tem uma conexão com o então presidente da República, né? E uma prova concreta de como ele instigava os ataques às instituições, espalhando mentiras, que é uma coisa que já em 2020, quando ali no início da pandemia, eles estavam convocando, né, os atos contra o Supremo, já, né, no início dessa esteira golpista para falar das urnas, já pensando que o Bolsonaro já vivia muito tempo com medo de perder a eleição, então ele vem criando uma história para justificar que ele foi derrotado, não porque a população não quis votar nele, mas porque o sistema na cabeça dele, fontes da cabeça dele, é um sistema fraudado. Então ele vem criando isso. E naquela época, eu me lembro também de umas mensagens que foram enviadas para algumas pessoas pelo Bolsonaro, que foram divulgadas, inclusive, pela nossa colega Vera Magalhães, que sofreu uma série de ataques na época por causa disso também, mas também do Bolsonaro convocando atos antidemocráticos. Então, o presidente da República em exercício atacando e convocando manifestação golpista, né? Em outras, num português mais direto e claro. E esse detalhe, eu acho que aparece dentro dessa investigação aí sobre esses empresários, e por isso também o Bayern continua junto com o Luciano Hang, porque provavelmente esse dado também vai ser levado em conta dentro do próprio inquérito das milícias digitais, que está de olho em todos os atos que o Bolsonaro cometeu no sentido de atacar o Estado Democrático de Direito do Brasil. Ouvi isso concretamente de fontes da Polícia Federal, que eles estão atentos a absolutamente tudo que diz respeito a esse comportamento reiterado de atacar a democracia via atacar o sistema eleitoral, via atacar as instituições, que é também o foco dessas investigações desde que elas começaram, desde o tal, enfim, polêmico inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, mas é fato que Bolsonaro atacou as instituições né, da República, do Brasil,
o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, e desse modo, sentado na cadeira da presidência da República, ele também estava atacando a presidência da República, porque não é papel do presidente da República ficar instigando ataques com mentiras contra as outras instituições que compõem o Estado brasileiro. É. Bom, o presidente da República transmitir fake news não precisa nem quebrar sigilo nenhum, né, Sakamoto? Porque ele fazia isso abertamente nas redes sociais, não é mesmo? Tem isso bastante. Mas agora, essa organização de empresários é que precisa ser investigada, porque é isso que eles querem saber. Quem patrocinou? Tá aí a preocupação, né, Sakamoto? Porque fake news por fake news era publicamente, era abertamente, era falado em rede nacional, não é mesmo? Isso era totalmente aberto, Fabiola. O que na verdade, esse ponto destacado pela investigação até agora mostra, né, que essa ordem de Bolsonaro a empresário na eleição reforça a preocupação sobre disparos ilegais, né, de mensagens, o que significaria doação ilegal, né, não declarada por empresários, e também uma preocupação com relação ao voto de cabresto. Porque uma coisa, por exemplo, quando um empresário grande, um dono da Tecnisa, por exemplo, um dono da Havan, por exemplo, dispara para a sua rede de funcionários, da sua rede de empregados, mensagens mentirosas a respeito das urnas eletrônicas ou mensagens que são positivas para um candidato e negativas para o outro, isso significa uma tentativa de manipular o voto desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Essa discussão não é nova, ela vem desde 2018, incluindo o próprio Luciano Hang nessa questão, né? E ela é uma questão gravíssima, ou seja, você vai pegar esses empresários disseminando nas suas redes, que contam com milhares, às vezes dezenas de milhares de empregados diretos e mais centenas de milhares de empregados indiretos, significa uma tentativa de voto de cabresto, de manipular o voto para que eles votem naqueles candidatos que lhes interessam. E mais, né? Nessa situação, nessa difusão de mentiras sobre o STF, sobre as urnas eletrônicas bombadas por Jair Bolsonaro através de empresários, também está o cerne do 8 de janeiro. Porque quando você bomba isso e atinge e chega nas pessoas através de figuras conhecidas e respeitadas como grandes empresários, isso chancela o discurso golpista e antidemocrático de Jair Bolsonaro, fazendo com que as pessoas acreditem nisso. Quantas pessoas que invadiram a sede dos três poderes no dia 8 de janeiro deste ano começaram ou reforçaram suas visões equivocadas, errôneas, mentirosas sobre a urna eletrônica, sobre o sistema eleitoral, sobre as eleições, sobre os poderes da República, por conta dessa rede bombada por parte de empresários. Quantos foram? A polícia, claro, é um pouco difícil de entender quantos, mas se a polícia, descobrir que essa rede, que esse pedido do Bolsonaro foi seguido de uma real ação para bombar em redes, muitas vezes utilizando um impulsionamento ilegal, a gente pode chegar, inclusive, ao envolvimento desses empresários também nos atos de 8 de janeiro, ou pelo menos numa tentativa de compra de voto de eleitores para Jair Bolsonaro.